pessoal, tudo bem? Eu sou o chefe Maicon Levine. Eu estou aqui no canal da Loja Santo Antônio para contar um pouquinho da minha história. Então, vem comigo, já prepara sua xícara de café ou de chá, o que você quiser tomar, e vem acompanhar comigo um pouquinho da minha trajetória. Para falar do chefe Maicon Levine, eu primeiro preciso contar do Maicon Ferreira. Sim, gente, meu nome não é Levine, de fato, é Maicon Ferreira. E eu tenho ali na faixa dos 30 e alguma coisa, não cheguei aos 35 ainda, mas eu não posso contar a minha idade de verdade. Mas eu moro hoje sozinho, na Zona Leste de São Paulo. Eu comecei, de fato, assim, trabalhando em call center. Trabalhei durante quase 10 anos no call center. Comecei como operador e depois eu fui para a supervisão. Mas antes de chegar nisso, eu fazia produtos para vender. Então eu já fiz biscuit, eu já fiz cocada, fazia pães para vendas, porque a gente era de uma família muito pobre. Era só minha mãe, as minhas irmãs e eu. Eu sou único filho de outro pai. Então as coisas nunca foram fáceis, porque minha mãe sempre foi uma mãe solo. Eu sou filho da Marinalva, que é a minha rainha, que eu não vou chorar, que é a minha rainha, que é a minha luz. No início nada foi muito fácil, tudo sempre foi muito difícil. A gente já chegou a pegar resto de feira, café da manhã era farinha de rosca com açúcar e água. Então as coisas não foram tão fáceis no início. Melhorou bastante quando eu comecei a trabalhar, né? Quando eu fiz minha primeira feira, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava com depressão, estava com um quadro de depressão muito grande. Foi quando eu pedi para sair da empresa com a qual eu trabalhava. E nesse meio tempo eu fiz aniversário da minha sobrinha, que é a Vida, que é a Beatriz, que na minha visão era muito feio, porque eu comprei. Foi a primeira vez que eu tinha vindo na loja Santo Antônio. Eu sempre falo que a Santo Antônio ela tá ligada à minha história de todas as maneiras. Porque quem me apresentou a loja Santo Antônio foi a minha amiga Jaqueline Scarabelli. E era loja pequena ainda, não era loja como é hoje, como vocês conhecem. Era uma loja muito pequenininha. E eu comprei uma pasta americana e eu achava que essa pasta iria cobrir o bolo boneca, iria cobrir o bolo colchão. Mas eu nunca pensei em ser confeiteiro, porque, né, eram épocas distintas. Depois eu completei a maioridade, aí foi quando eu comecei a trabalhar no call center. E aí, nesse período de 2014, 2015, uma amiga me mandou uma mensagem falando que estava rolando ali uma seleção para um programa, para um reality. E eu falei, jamais, nunca vou fazer inscrição de nada, não tem como. E talvez vocês me julguem, mas tendo um palavreado muito mais claro, uma pessoa periférica, de uma cor um pouco mais escura, a gente sabe que a TV ela não olha com bons olhos. Ainda mais sendo afeminado do jeito que eu sou. Falei, não vou fazer inscrição, coisa nenhuma. Ela falou, faz, Maicon, porque vai valer a pena e tal. E só faz. Não fiz, levei quase uma semana para fazer. E numa madrugada, eu assistindo um seriado chamado Desperate Housewives, que é Dona de Casa Desesperada, tem uma personagem muito legal, que é a Brie Van de Camp. Ela tinha feito, nesse episódio, uma torta de maçã. E aí eu lembrei, falei, vou fazer a inscrição, e mandei a inscrição nessa madrugada, era quase 2 e pouca da manhã. E naquele mesmo dia, meio-dia, o telefone de casa tocou. A Beatriz atendeu e falou comigo, oi, eu sou do SBT, e lá, a gente gostou muito do seu perfil. E eram bolos que eu fazia para dentro de casa, gente. Eu vendia uma coisa aqui, outra colar, mas nada muito específico. Vale também lembrar, só fazendo mais uma pauta aqui, na época eu estava fazendo faculdade, e eu fiz um curso aqui com o César e o Kio. E eu falei assim, nossa, quero muito um dia fazer um curso aqui. Enfim, veio o processo para participar do reality, acabei entrando, uma semana depois eles estavam em casa, uma semana depois eu já estava na fazenda fazendo a gravação. Para quem não sabe, eu fui participante do Bake Off Brasil, Mão na Massa, a primeira temporada, e foi um divisor de águas, porque ali eu entendi, de certa maneira, o que eu queria, né? A gente deixa o Maicon Ferreira e entrou o Maicon Levine. Por que veio o Maicon Levine? Porque durante o processo seletivo, eu falei que eu era casado com um cantor, uma boy band chamado Maroon 5, e no meu Facebook estava escrito assim, Maicon Levine. Para de rir, Emily. Mas eu esqueci de tirar e colocar o Ferreira.
E aí eu falei, Maicon Ferreira. E eles falaram assim, como assim Maicon Ferreira? Tá Maicon Levine. E aí, gente, eu sempre sou muito brincalhão. E aí eu peguei e falei assim, ai, gente, eu tenho que contar uma coisa. O Adam tinha acabado de casar com a Berrate. Falei, eu tô separada. Meu marido me deixou pra casar com outro, ele se casou no México. Aí todo mundo assim, olhando. Aí eu falei, é o Ada do Maroon 5, mas ele não sabe que a gente tá casado. Aí foi aquele fuzuê no processo seletivo. Foi pra TV, foi uma loucura. E foi ali que eu comecei a perceber que tudo poderia ser diferente. Eu fui semifinalista e eu fui trabalhar com a Juliana Cupini, que foi a qual que me abriu portas e me abriu a mente dentro desse mundo. Comecei a fazer algumas coisas, acabou não dando certo, e o Maicon Levine voltou a ser Maicon Ferreira, que ele voltou para o call center. E nesse meio tempo do call center, muitas pessoas me paravam e falavam assim, o que você está fazendo aqui? Você não é famoso? Porque as pessoas têm essa imagem de que se você está na TV, você já está rico. E eu imaginava que eu ia ficar rico, porque na minha cabeça, o Bake Off seria como um Masterchef, e a gente ia separado, ia ser aquela loucura, eu ia conseguir comprar a minha casa, dar uma casa para minha mãe, viajar para a Europa, fazer um curso na França, fazer um curso na Itália. Eu perdi muitas oportunidades nessa vida também por falar demais, e por ter uma postura totalmente contrária do que eu tenho hoje. Eu era muito brincalhão, essa afetividade, né, essa coisa muito afoita, atrapalhava muito para as marcas me olhar de uma maneira diferente. E assim foi indo, eu fui fazendo parcerias. A primeira parceria que eu fiz foi com uma loja, essa loja veio, me apresentou a Mago. Isso eu fui para outras lojas, e eu sempre focava numa dona vermelhinha, e eu falava, um dia eu vou estar lá. E foi indo, fui trabalhando, fui conquistando meu espaço. Aí eu comecei, abri meu ateliê, fui trabalhar com a Loli Jolie, que é a Luciana, e ali eu me encantei com os doces modelados e foi uma coisa louca e foi uma febre. Eu fiz um curso com o Chico Zinec, que foi aonde me abriu portas e abriu minha mente. Mas eu sempre tive muito medo e eu sempre tive muita dificuldade de acreditar no meu potencial. As pessoas sempre falaram assim, você tem um potencial muito grande para as coisas, por que você não só investe? Eu sempre tive muito medo porque eu sempre me coloquei como menor, até entender que eu era muito gigante. Veio a pandemia, e nisso que veio a pandemia, a dona Santo Antônio começou as lives, e aí eu fiquei doida. E aí nisso veio a Mago, de novo me abrindo portas, e eu fiz a minha primeira live aqui. E quando veio, eu comecei a entender que eu precisava mudar, que o Maicon, o confeiteiro, ele precisava melhorar. É importante lembrar que dentro de toda essa trajetória, eu fui fazer cursos, eu fui estudar, porque eu não queria estar num lugar apenas porque o Maico é divertido. Eu queria estar no lugar porque o Maico ele tem conhecimento técnico, que ele entende do que ele está falando. Eu falei, nossa, que massa, que legal, né? Vamos fazer as coisas serem assim. E comecei a me empenhar mais ainda, né? Da Mago veio outras marcas, veio o Portformas, veio a Barion, e as coisas foram fluindo, foram indo, até que num belo dia veio a dona Nestlé e aquele sonho de moleque. Eu já falei isso várias vezes, tá todo mundo cansado de ouvir isso. Mas eu sempre gosto de falar. Que eu falei, poxa, uma empresa como a Nestlé vai me aceitar? E veio de novo aquela coisa de que, tipo, eu mereço estar ali. Mas hoje o Maicon confeiteiro, ele se tornou professor de confeitaria. Dentro de todo esse rolê, eu comecei a dar aula numa escola, estreitei laços com empresas, aprendi muito, virei, como todo mundo fala, claro que não, mas zoando, fala assim, ai, o Maicon é a nova garota propaganda, né? O novo garoto propaganda da loja de Santo Antônio. Hoje eu sou muito bom. Hoje eu acredito muito em mim. Claro, a terapia me ajudou muito também. Mas é isso. Confiem muito no processo, acreditem muito no trabalho de vocês. Vai dar errado, tá? Não vou florear aqui falando que vocês vão ganhar 10 mil por mês, que as coisas vão ser maravilhosas, porque não serão. Vai ser difícil, mas não desistam, porque os 10 mil vão vir, ainda não vem, mas vai vir com Jesus. Confiem em vocês, acreditem no processo, porque tudo vai dar certo. Não espera que ninguém venha e passe a mão na sua cabeça, porque vão passar, mas vão querer te derrubar. Você é a única pessoa dona
e dono da sua história. Eu me tornei dono da minha história. Eu não vou contar muito mais coisas, senão a gente começa a chorar. Eu prometi que eu não ia chorar nesse vídeo, porque eu chorando não foi tão bonito. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de ter compartilhado um pouquinho da minha história com vocês. E estamos juntos. Só confiem, tá bom? Tchau! Não chorei! Você esperava eu chorar! E eu não chorei! Um brinde à minha nova versão.